Recentemente eu comecei a me aventurar em um tipo de mídia que eu estava distante fazia um bom tempo. Sim, eu tô falando de jogo, e com uma ênfase especial em jogos mais difíceis. A sensação de passar por algo muito difícil depois de morrer muitas vezes, ou passar um bom tempo tentando, sempre foi um elemento que me agradou bastante em jogos. Então eu pesquisei um pouco sobre jogos difíceis que saíram nos últimos anos e acabei indo para um site que me apresentou o jogo que está no título desse vídeo. O The Witness é um jogo de puzzles, que significa algo como quebra-cabeça em português. É aquele tipo de gênero em que o jogador tem que resolver um problema de lógica e depende mais da estratégia do que da agilidade ou do reflexo do jogador. O criador é o Jonathan Blow, que já fez outro jogo de puzzles, o Braid, que eu gosto bastante. Mas em The Witness a pegada é bem diferente. Eu quero explicar aqui com mais calma a minha experiência com esse jogo e por que ele foi um divisor de águas na minha experiência com esse tipo de mídia. Os controles são bem simples. Tu basicamente caminha, corre, mexe a câmera e aperta um botão que permite começar a resolver um puzzle. A maior parte do tempo do jogo é passada nesses painéis aqui, em que tem que se traçar uma linha do início até o final, obedecendo algumas regras. Esses painéis desbloqueiam outros painéis e abrem portas para outros lugares do jogo. O jogo não tem nenhum tipo de tutorial ou ajuda, o personagem não fala e a gente está sozinho nessa ilha. A única forma com que a gente se comunica com o criador do jogo é com puzzles, e uns áudios que a gente encontra, mas eu vou falar deles com mais calma daqui a pouco. Logo que o jogo começa, tu entra nesse lugar com alguns puzzles bem fáceis de resolver. Tu resolve todos eles e consegue abrir uma porta que leva pro resto da ilha, e aí a coisa muda bastante. Eu já me dei logo de cara com coisas que eu não tinha a menor ideia de como resolvia. A ilha é enorme, com vários caminhos diferentes, e o jogo não te dá nenhuma pista de ir primeiro para um lado ou pro outro. Eu passei por um monte de puzzle que parecia impossível de resolver, e até as coisas que eu resolvia depois de muito tempo pensando, parecia que não serviam para nada. Um dos mecanismos mais básicos para se manter um jogador entretido num jogo é ter um sistema de recompensas. Dá uma resposta à altura para um esforço do jogador. Pode ser mais elementos da história do jogo, o desenvolvimento da trama, itens e por aí vai. Mas em The Witness, na maioria das vezes, depois de resolver um puzzle super difícil, tu só vai desbloquear outro puzzle, ou abrir uma porta ou uma ponte para um lugar com mais puzzles. Não se recebe nenhuma explicação direta sobre a história do jogo, ou qualquer coisa que seja. E isso, mais o fato de que eu passei vários minutos tentando resolver o mesmo puzzle, me deixaram frustrado e eu passei um tempo sem jogar. Depois de algumas semanas eu resolvi tentar de novo e aconteceu uma coisa engraçada. Eu fui até aquele mesmo puzzle de antes e logo de cara eu percebi que a árvore no fundo tinha um formato igual ao do painel e tinha uma fruta em um dos galhos. Daí era só puxar a linha até o fim equivalente àquele galho. Isso foi uma surpresa muito grande para mim, já que até então eu tinha imaginado que o jogo acontecia só naqueles painéis. Mas agora eu me vi tendo que olhar para o ambiente em volta deles. Continuando, a gente resolve mais alguns puzzles parecidos com esse e chega nesse último puzzle sem nenhuma maçã, mas ele tem um galho quebrado onde supostamente poderia estar essa maçã. Daí eu resolvo e ele abre uma porta para um lugar que parece ser um espaço de estudo de alguém. Tem uma maçã cortada em um prato, que aparenta ser aquela do galho quebrado, e tem esses papéis que parecem ser um estudo de anatomia. E foi nesse momento que muito do que o jogo tenta comunicar começou a fazer mais sentido para mim. Tem imagens de artérias que saem do coração, sinapses nervosas, veias e vários galhos de árvore crescendo em volta delas. É quase impossível olhar para aquilo e não ver a semelhança entre as duas coisas. E esse é um exercício de uma das habilidades mais intrinsecamente humanas, a de reconhecer padrões da natureza. Com isso em mente, o jogo adquiriu todo um significado diferente para mim. Os lugares da ilha pelos quais eu só andava para chegar de um puzzle para outro ou de uma porta para outra começaram a comunicar mais sobre o jogo do que os próprios puzzles. Na verdade, mais do que os painéis, porque o ambiente em si também é um puzzle. Dá pra literalmente solucionar puzzles do ambiente se tu encontrar eles. E no momento que eu descobri isso, eu comecei a encontrar uma quantidade enorme de informação na ilha, em lugares que eu passei um monte de vezes e ignorei completamente. Foi tipo quando eu passei um tempo sem jogar depois de travar no puzzle da árvore, e depois voltei e resolvi ele em menos de um minuto. Eu tava olhando a mesma coisa de outro jeito, em outra perspectiva. E no momento em que a gente faz isso, a verdadeira história do jogo começa a fazer sentido. Eu vi muita gente reclamando por críticas na internet que o jogo não tem história, não tem roteiro, diálogos e até que ele é vazio. E eu acho isso uma coisa bem injusta de se afirmar. É até engraçado dizer que o jogo não tem diálogos, porque na maior parte do tempo, os puzzles funcionam mais ou menos como uma conversa. Na verdade, a essência de um puzzle não é simplesmente um enigma para se resolver. Ele é uma conversa entre o desenvolvedor do jogo e a pessoa que está jogando. O desenvolvedor traduz uma ideia ou um conceito através dos elementos do jogo e conseguir resolver esse puzzle é a forma do jogador responder "eu entendo". No caso do The Witness, essas conversas não acontecem só traçando linhas de um lugar para outro. Elas também se traduzem em elementos espalhados por praticamente todo o jogo.
Muita, mas muita coisa mesmo, pode ser observada por uma outra perspectiva e comunicar uma mensagem diferente, quase como um puzzle com vários finais ou várias respostas. Dá pra ver isso também por outro elemento bem importante do jogo. Tem várias fitas de áudio pela ilha que tu pode reproduzir. Todas elas são uma citação de algum pensador sobre vários assuntos, mas basicamente sobre a realidade. A gente tem, por exemplo, a visão de um físico sobre as ondas, ou sobre o tempo, ou sobre a religião, e depois a visão de um poeta, de um filósofo, ou de um teólogo, e por aí vai. Os áudios são perspectivas diferentes sobre a mesma realidade, e eu acredito que seja essa a metáfora pela qual eles se conectam com o jogo. Through many births, I have wandered on and on, searching for, but never finding, the builder of this house. Quando eu vi essa estátua pela primeira vez, eu interpretei de um jeito. Depois eu passei por outras partes da ilha, em que a gente começa a prestar atenção em outros elementos do ambiente, como as sombras e os reflexos, e quando eu voltei ali, essa mesma estátua já tinha outra interpretação completamente diferente. Uma perspectiva diferente. Eu acho engraçado como essa experiência do jogo acaba se estendendo até pra fora dele. Eu passei uns bons dias olhando para as mais diversas coisas na rotina, enxergando puzzles e padrões que aparecem no jogo. Influenciar diretamente nossa perspectiva da realidade é talvez um dos maiores exercícios da própria mensagem que eu já vi um jogo fazer. A metáfora atingia uma camada diferente cada vez que eu parava para pensar sobre ela. Então, baseado em tudo isso, pode parecer que eu tô dizendo que o jogo é incrível e que eu tô fortemente recomendando ele, mas não é exatamente isso. O fato é que apesar dessa riqueza enorme de detalhes e subtextos, a maior parte do tempo do jogo tu vai passar tentando resolver puzzles, às vezes puzzles incrivelmente complexos, e o jogo muitas vezes caga para ajudar o jogador. Apesar de em muitos momentos a comunicação feita pro jogador a respeito de o que tem que fazer no jogo ser muito eficiente, chegando a ser quase genial na minha opinião, em outros momentos essa comunicação é ineficiente e a pessoa pode ficar muito tempo tentando resolver uma coisa que é simples, mas não foi introduzida do jeito certo. Isso vai acontecer o tempo todo. O grau de dificuldade do jogo é enorme e a experiência é bastante frustrante. Além disso, o jogo é muito longo e eu não recomendo ninguém tentar terminar, já que a síntese do que é a experiência do jogo pode ser entendida em poucas horas. Algumas coisas são tão complicadas de resolver que parece uma piada de mau gosto por parte do desenvolvedor. Mas se ele for levado como uma experiência mais descompromissada, eu sinceramente acho The Witness um dos jogos mais interessantes que eu já tive a experiência de jogar. E em vários níveis é isso que o jogo representa, uma experiência, e uma experiência extremamente imersiva. O jogo sequer tem um menu ou algo assim, ele simplesmente começa. E se tu pausa o jogo é como se o personagem fechasse os olhos. Então, se você gosta de puzzles e quer tentar uma experiência mais imersiva com o jogo, eu recomendo tentar conhecer o The Witness e olhar o jogo na sua perspectiva, sempre lembrando que é muito provável que tenha mais coisa pra ver do que você está enxergando. Meu nome é Otávio e o vídeo de hoje fica por aqui. Primeiro, eu gostaria de recomendar um vídeo que meio que inspirou parte do que vocês viram aqui. É o How Jonathan Blow Designs a Puzzle, que é bem interessante. De resto, só dei uma olhada na nossa campanha no Apoia-se. É graças a ela que eu consigo pagar o aluguel e fazer vídeo no meio de uma semana de prova. Muito obrigado pela atenção e até mais.